Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Lara Muniz. Boa tarde, eu sou Jacildo Bezerra. Começa agora o programa 30 Minutos de Notícias. Com muita informação e serviços. Você está na Rádio Universitária 95,9. Acompanhe a nossa programação pelo aplicativo Rádiosnet. E pela internet em radio.ufrr.br. Anote o nosso WhatsApp 95 981 18 80 39. Aqui você ouve as notícias em português e espanhol. Confira as notícias de hoje. Este ano será realizada a 12ª edição do Festival e Jogos Escolares das Comunidades Indígenas do Alto São Marco. Universidade Federal de Roraima contrata bolsistas para projetos e programas de extensão. Pesquisadores da USP fazem alerta sobre exposição à luz solar. Projeto para captura de gás carbônico deve ser implantado no Brasil. Mulheres docentes têm maioria ou equidade em 34% na pós-graduação no Brasil. Confira essas e outras notícias aqui na Rádio Universitária FM 95,9. A gente volta em 30 segundos. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. No período de 10 a 15 de dezembro deste ano, será realizada a 12ª edição do Festival e Jogos Escolares das Comunidades Indígenas do Alto São Marcos. O evento esteve suspenso por 2 anos devido à pandemia. No período de 10 a 15 de dezembro deste ano, será realizada a 12ª edição do Festival e Jogos Escolares das Comunidades Indígenas do Alto São Marco, na região norte de Roraima. O evento esteve suspenso por 2 anos devido à pandemia. Este ano, serão esperados mais de 1.200 estudantes. A 12ª edição acontecerá na comunidade indígena Tarau-Paru, localizada no município de Pacaraima, região norte de Roraima. O coordenador da 12ª edição do Festival e Jogos Escolares das Comunidades Indígenas, professor Alfredo Uapixana, destaca que o objetivo é fortalecer a diversidade cultural das comunidades com esportes e artes indígenas. O Festival e Jogos Escolares das Comunidades Indígenas do Alto São Marco, FGES, este ano entra em sua 12ª edição. O evento, criado em 2006, abrange comunitários e estudantes das 26 comunidades e escolas indígenas da região do Alto São Marco, no município de Pacaraima. Para a edição deste ano, são esperados cerca de 1.000 atletas que disputarão as competições de arco e flecha, queda de corpo, queda de braço, zarabatana, baladeira, corrida de tora, além de modalidades como vôlei, futebol de campo e atletismo. O projeto mistura o esporte com elementos culturais das etnias que participam, em sua grande maioria, Macuxis, Uapixana e Taurepang. Desse modo, o evento é complementado com disputas de música, gastronomia, iguarias e artes plásticas. O cronograma do FGES 2023 compreende em agosto as disputas eliminatórias de vôlei e futebol de campo para atletas que concorrerão em nome de suas comunidades. A partir de setembro, abrem-se as inscrições para atletas estudantis matriculadas nas 26 escolas indígenas da região. As competições para alunos compreendem as faixas etárias de 7 a 11 anos no pré-mirim masculino e feminino, 12 a 14 anos no mirim masculino e feminino, 15 a 18 anos na categoria infantil masculino e feminino e adulto de 15 anos em diante para competidores comunitários. Nas edições já realizadas, a grande campeã foi a Escola Estadual Indígena Tuxaua Bento Louredo, da comunidade indígena do Bananal, que já venceu 10 das 11 edições disputadas, tornando-se, assim, a escola a ser batida.
Este ano, as competições acontecerão no período de 10 a 15 de dezembro de 2023, na comunidade indígena do Tarauparu, próxima 7 quilômetros da cidade de Pacaraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela. Ana Paula Lopes para o programa 30 Minutos de Notícias. Pesquisadores da USP fazem alerta sobre exposição à luz solar. Segundo o especialista, a luz solar é benéfica em pouca quantidade. A reportagem é de Nelson Lim. Pesquisadores do Instituto de Química da USP lançam um alerta para aqueles que gostam de tomar sol. Além dos raios ultravioleta UV, as faixas do espectro luminoso visível também podem prejudicar a nossa pele. Extensas pesquisas já revelaram que as faixas solares UV causam mutações no DNA das células da pele. Mas além dos raios UV, o coordenador da pesquisa, o professor do Instituto de Química da USP, Maurício Batista, afirmou que as faixas de luz solar visível também atuam de forma indireta nas células do nosso corpo e que a exposição prolongada pode também causar doenças. O filtro solar não vai te proteger porque uma boa faixa, aliás, mais de 50% da radiação está entrando. Você não vai sentir porque o mais perigoso está sendo filtrado, que é o UVB. Você não vai sentir tanto, mas você vai sofrer os impactos dessa exposição prolongada, de forma crônica. E a gente não sabe hoje se isso causa, por exemplo, melanoma. Isso não quer dizer que é necessário evitar totalmente a exposição ao sol, de acordo com o professor Maurício Batista. Ele afirma que a luz solar é benéfica em pouca quantidade, mas são necessários mais estudos para descobrir qual o tempo ideal que cada pessoa pode ficar exposta. A luz visível é usada para tratar doença, a luz vermelha é usada para diminuir dor, para tirar a inflamação, que chama o processo de fotobiomodulação. Então, a luz, ela não deveria ser, especialmente o UVB, que é execrada hoje, ela não deveria ser, porque um pouquinho de exposição é bom. O problema é saber quanto, né? E a gente não tem dados consolidados ainda, porque dependendo do tipo de pessoa e do tipo de pele, ela precisaria ter um pouquinho mais ou um pouquinho menos de exposição. Além disso, o professor afirmou que novos produtos para proteção ao sol precisam ser desenvolvidos para proteger a pele nessas faixas solares visíveis. Nesse sentido, empresas internacionais têm procurado o centro de pesquisa em busca de parcerias e formas de desenvolver esses novos produtos. A pesquisa, coordenada pelo professor Maurício Batista, é do Centro de Pesquisa Redoxoma, da USP, financiada pela FAPESP. O site deles é redoxoma.x.ik.usp.br. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Um projeto para a captura de gás carbônico deve ser implantado no Brasil. A ideia da Petrobras pretende reduzir as emissões de gases poluentes. Confira mais detalhes na reportagem de Tatiana Alves, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A Petrobras quer implantar no Brasil um projeto inédito de captura e armazenamento de gás carbônico no oceano. A ideia é que esses gases poluentes sejam escoados das instalações industriais até um reservatório permanente abaixo do leito marinho. Com isso, a empresa pretende reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. Mas o projeto, que está sendo desenvolvido em parceria com outras empresas, pode ser aplicado também por setores como indústria de cimento e as siderúrgicas. A novidade foi apresentada por um gerente da estatal em uma conferência em Houston, nos Estados Unidos. A companhia antecipou também que já começou os estudos para um projeto piloto de captura de carbono em Macaé, no norte do Rio de Janeiro. O gás poluente será encaminhado a um reservatório com capacidade de armazenar 100 mil toneladas por ano. A Petrobras já é líder mundial em captura, uso e armazenamento geológico de gás carbônico devido à reinjeção do gás carbônico nos campos do pré-sal. Após a retirada do óleo bruto e do gás natural, o gás carbônico resultante é reintroduzido nas jazidas pelas próprias plataformas marítimas. No ano passado, a empresa alcançou um recorde de 10 milhões e 600 mil toneladas de gás carbônico reinjetadas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. As mulheres docentes têm maioria ou equidade em 34% na pós-graduação no Brasil. Confira os dados detalhados na reportagem de Carolina Pessoa, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
Apesar dos avanços na presença das mulheres no ambiente acadêmico e nas ciências, elas ainda enfrentam muitas barreiras para se equipararem aos homens, conforme aponta uma pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. De acordo com o estudo, há uma considerável diminuição na quantidade de mulheres conforme as carreiras progridem, o que é chamado de efeito tesoura. A situação acontece na maior parte das áreas de conhecimento. Apenas em 34% delas, as mulheres alcançam equidade ou são maioria entre docentes de pós-graduação. Márcia Rangel Cândido, pesquisadora de pós-doutorado no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, explica que as dificuldades enfrentadas pelas mulheres são de origens variadas. Você vê até discriminações que podem ser consideradas mais leves, como o julgamento das roupas que as mulheres usam em seus espaços profissionais, né, quando elas estão fazendo pesquisa científica ou coisas do tipo. E, por outro lado, tem discriminações que são mais pesadas, como os assédios sexuais, os assédios morais. Mas o estudo também aponta um aspecto positivo. Houve um aumento geral, ainda que discreto, na participação de mulheres com mestrado, doutorado e na docência em diversas áreas do conhecimento no país, entre 2004 e 2020. Entre as com mestrado, o crescimento foi de 2%, com doutorado, 3% e na docência 5%. Márcia Rangel Cândido ressalta que, apesar do avanço, ainda falta muito a ser feito. O aumento recente da participação feminina nesses espaços de produção de conhecimento é muito tímido. Ele deveria, me parece, ser melhor do que o que tem se apresentado. E por que ele não progride mais? Existem uma série de barreiras que ainda persistem para que as mulheres consigam, de fato, assumir posições mais estáveis na produção científica. As mulheres também têm se destacado na área de patentes. Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, aponta que entre os anos de 2017 e 2021, 87% dos pedidos de patentes formulados pela instituição têm ao menos uma mulher listada entre os inventores. A UFRJ concentra a maior proporção de mulheres inventoras em patentes, 46% nos últimos 5 anos pesquisados. Mesmo com esses resultados, ainda são necessárias políticas de inclusão das mulheres no ambiente acadêmico. Neste contexto, a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, anunciou o lançamento em abril de uma chamada exclusiva para jovens cientistas mulheres. Podem concorrer aquelas com menos de 12 anos de doutoramento e que mantenham vínculo empregatício ou funcional em instituições de ciência e tecnologia sediadas no estado do Rio de Janeiro. Serão contempladas ao menos 15 propostas. Cada uma delas poderá receber até R$700 mil. Além disso, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro promoveu o lançamento de bolsas de apoio financeiro para mulheres e meninas cientistas. A primeira parte dos recursos do programa será para 7 bolsas de iniciação científica, no valor de R$700 por 8 meses, e 5 bolsas de doutorado no valor de R$3.100 por um período de 10 meses. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. A Universidade Federal de Roraima contratou mais de 100 bolsistas para atuarem em projetos e programas de extensão. A reportagem é de Ana Paula Lopes. A Universidade Federal de Roraima desenvolve as suas atividades sob bases interrelacionadas: ensino, pesquisa e extensão. A extensão universitária é a ação da universidade junto à comunidade que possibilita o compartilhamento com o público externo do conhecimento adquirido por meio do ensino e da pesquisa desenvolvidos na instituição. Ela é uma das funções sociais da universidade. Acontece através de cursos de atualização, aperfeiçoamento e qualificação para o público. A extensão é a aproximação da academia das comunidades e instituições para a socialização de conhecimentos. Na Universidade Federal de Roraima, são oferecidas bolsas para ajudar na participação de estudantes nos programas e projetos. A diretora de extensão da Universidade Federal de Roraima, Selmar Almeida, destaca a importância dessas atividades que envolvem a participação direta da sociedade. A extensão universitária é o elo de comunicação entre a universidade e a sociedade.
é um espaço de troca entre os saberes acadêmico, tradicional e popular. E essa troca não tem hierarquia, porque tanto o estudante leva todo o conhecimento adquirido na sala de aula e nos laboratórios para a comunidade, mas também traz o conhecimento da comunidade. Hoje, a Universidade Federal de Roraima conta com mais de 200 ações de extensão e mais de 160 alunos beneficiados com bolsa extensão. Os impactos e resultados das práticas extensionistas são inúmeros, tanto para a comunidade atendida, mas principalmente para a formação acadêmica do estudante, pois aquele aluno que passa pela experiência da extensão estará mais próximo da realidade social, econômica, cultural e ambiental de uma sociedade e se tornará um profissional preparado e sensível para atender os anseios e as demandas dos mais diversos setores. Ana Paula Lopes para o programa 30 Minutos de Notícias. Você está na Universitária FM 95,9. Acompanhe também pelo app Rádiosnet ou pelo site radio.ufrr.br. Mande a sua dica ou faça seu comentário sobre o programa. O nosso WhatsApp é 95 981 18 8039. No próximo bloco você vai conferir notícias em espanhol. E a entrevista do dia, voltamos em 1 minuto. Programa 30 Minutos de Notícias. E agora a participação de Jot Dales Bravo com as notícias em espanhol. Boa tarde. E agora, notícias em espanhol com Jot Dales Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de Radio Universitaria 95.9 FM. Migrar es un derecho humano universal. Algunas personas migran por elección, otras se ven obligadas a mudarse. Ante esta realidad, varias organizaciones de la sociedad civil, incluida la Iglesia, han habilitado iniciativas efectivas para asistir a los migrantes en Brasil. Entre estas organizaciones está el Servicio Jesuita para Migrantes y Refugiados, SJMR. Luiandria Maía, oficial de protección, conversó con el equipo reporteril de 30 Minutos de Noticia y explicó el trabajo que están realizando a favor de los migrantes venezolanos. La oficina de Servicio Jesuita en Boa Vista está trabajando en 3 actuaciones. La primera es con documentación, con regularización migratoria en Brasil. Entonces, personas que están acá en Boa Vista y que necesitan sacar su documentación por la primera vez o hacer renovación de su solicitud de refugio o residencia, puede buscar nuestra oficina en Boa Vista para hacer este atendimiento con la equipo de documentación. También tenemos un equipo de medios de vida, que es un equipo que trabaja con emisión de carteras de trabajo digital. También hace currículos para personas que quieren se candidatar a cupos de trabajo. Entonces ella está haciendo este tipo de atendimiento. También el equipo de medios de vida hace sesiones informativas acerca de los derechos trabajístas en Brasil y también promueve cursos de capacitación, cursos profesionalizantes para los migrantes y refugiados. Además, también hay la actuación con un equipo de protección, donde el equipo trabaja orientando a las personas sobre sus derechos acá en Brasil, haciendo tanto que llamamos de gestión de casos de protección. En casos de violación de derechos, encaminamos a las personas para los espacios de acogimiento, también para poner denuncias, todo eso. Hacemos un servicio en estas gestiones de casos de protección, orientando para que la persona tenga su derecho respetado. También hacemos actividades en comunidades o en ocupaciones, donde hablamos sobre los derechos de la persona migrante refugiada en Brasil, sobre todo también haciendo actividades con los temas de
garantia de direitos, hablando sobre educação, sobre saúde, assistência social em Brasil, fazendo atividades de prevenção à violência e divulgando os direitos de los migrantes e refugiados. Sobre la regulación migratoria, la oficial detalló que hay varias opciones para obtener el acceso a la documentación en Brasil. Si una persona llegó en Brasil, en especial en Roraima, y necesita sacar su documentación por la primera vez, puede buscar alguna organización de la sociedad civil o mismo lo puesto de triaje Petrig, que se queda al lado de la Policía Federal, para poder sacar su documentación estando portando la cédula o su pasaporte. Mismo si no tiene esta documentación de país de origen, ella puede tener acceso a documentación en Brasil. Para los niños también que tiene partida de nacimiento o no tiene partida de nacimiento, puede tener acceso a documentación. Nuestro equipo de documentación acá en la oficina de servicio jesuita puede orientar mejor a estas personas acerca de cómo pueden sacar sus documentaciones. En el marco de las mejoras en atención, el Servicio Jesuita para Migrantes y Refugiados implementa un agendamiento general para la regulación migratoria. Para tener acceso a los servicios disponibles en la oficina de servicio jesuita acá en Roraima, en Boa Vista, puede buscar nuestra oficina, que se queda en Avenida General Ataíde Teve, 2386, está localizada en el barrio Liberdad. Nosotros estamos acá trabajando de lunes hasta jueves a partir de las 8 de la mañana. Entonces de 8 hasta las 12:30 y de 1:30 de la tarde hasta las 18 horas. Entonces si ella quiere algún atendimiento, sea con la equipo de documentación o con la equipo de medios de vida o mismo con la equipo de protección, ella puede se dirigir a nuestra oficina en estos días y estos horarios. Esto es todo por hoy. Usted está en la radio universitaria 95.9 FM. Yo soy Yogdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Notícias em espanhol com Yogdalis Bravo. E agora é hora da entrevista do dia. Entrevista do dia. E na entrevista do dia vamos conversar com o analista ambiental Rogério Martins, da Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Boa tarde, Rogério. Seja bem-vindo ao programa 30 Minutos e Notícias. Boa tarde, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. O foco da nossa conversa hoje é sobre a educação ambiental. Como a FEMAR tem atuado nessa área? Bom, nós temos lá uma divisão da educação ambiental onde leva as informações às escolas, às comunidades. Temos trabalho tanto na parte adulta como nas crianças, doação de muda. Hoje nós temos um viveiro de competência da FEMAR, onde tem doação de mudas, para trazer a população para que entenda um pouquinho da responsabilidade de cada ser humano na educação ambiental, no poder público, dando condições para que a gente possa entender um pouquinho sobre educação ambiental e meio ambiente. Rogério, como a sociedade pode colaborar com as boas práticas ambientais? Muito, é essencial, e só o poder público ele não consegue. Então, precisamos ter toda a sociedade envolvida, precisamos ter as academias envolvidas, as escolas, para que a gente possa fazer um grande trabalho. E esse trabalho é trabalho de formiguinha, não é coisa grande, é você evitar jogar um cesto de lixo fora, você evitar jogar uma garrafa PET fora do cesto de lixo, você começar a ter as despesas voltadas para a economia, para você evitar que você compre garrafas que não sejam retornáveis. Então são práticas até simples, mas que com essa correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo dessas boas práticas ambientais. Rogério, uma preocupação muito atual é quanto à qualidade da água nos rios e igarapés aqui de Roraima. Qual a tua avaliação sobre esse tema? É importante, nós moramos numa região amazônica, né? Uma região rica em água, mas que a gente precisa ter esse cuidado para qualidade da água, porque não é só a quantidade, mas a gente precisa ver a qualidade. E a qualidade perpassa por falta de saneamento básico, perpassa por lixos jogados na beira do igarapé. As pessoas que vão fazer o seu piquenique no final de semana no igarapé, esquece lá sua garrafa, sua latinha,
onde vai acarrear para dentro dos igarapés. Então a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar. E a universidade tem um trabalho incrível na parte de monitoramento. A gente tem lá dentro da universidade um curso de mestrado da Profiágua, que é uma parceria com a Agência Nacional de Águas e Saneamento, que faz esse excelente trabalho de monitoramento, várias pesquisas na área de recursos hídricos. Então a população precisa cuidar e conhecer, porque é muito fácil você falar assim, Roraima não tem problema de recursos hídricos, não tem falta de água. Mas se vocês lembrarem, em 2015 para 2016, nós tivemos uma seca, uma estiagem muito grande, alguns municípios não tinham água nem para consumo humano, tivemos que levar, o poder público levou carros-pipas. Então a gente precisa ter esse olhar diferenciado, esse cuidado no desperdício da água, no consumo sustentável desses recursos hídricos, e isso é muito importante. E passa por cada um de nós, seres humanos. Você está na Universitária 95,9 FM. Na entrevista de hoje, temos aqui a presença do analista ambiental Rogério Martins, da FEMAR. Na sua opinião, Rogério, qual o papel da escola na orientação e qualificação das crianças e adolescentes para cuidarem do meio ambiente, já que eles são o futuro? Perfeito. Uma opinião que eu sempre tenho, alguns estudiosos, educadores, falam muito em criar uma disciplina de educação ambiental. Eu acredito que uma disciplina ele não traria o resultado, porque quando você fala em educação ambiental, a educação ambiental é transversal. Você pode falar em educação ambiental na aula de biologia, você pode falar em educação ambiental na aula de geografia, na aula de matemática, ou seja, perpassa por todas as disciplinas. O que se precisa ser feito é que a educação de todos os níveis possam estar trabalhando, desde a escola infantil, onde aprendam a fazer uma reciclagem, a utilizar melhor o seu consumo, até na fase adulta, que você possa estar evitando jogar uma garrafa PET fora do seu carro. Eu tenho um exemplo muito bom, que quando a gente é educado por um adulto, a gente às vezes esquece. Mas quando a gente é educado por uma criança a não fazer a coisa errada, você nunca esquece. Um exemplo disso é que você estiver na sua casa e eu chegar e falar assim, olha, não joga isso fora do lixo. Às vezes você vai ouvir ali e vai esquecer. Mas se uma criança chegar para um adulto e falar, papai, mamãe, titio, não joga isso fora do lixo, ele nunca mais vai esquecer. Então, são das crianças que a gente precisa ter esse cuidado diferenciado, essa formação que a gente precisa estar e levando para a área educacional, tanto criança e adolescente. Rogério, muito obrigado pela tua participação aqui no programa 30 Minutos de Notícias e muito boa tarde também. Eu agradeço mais uma vez e parabenizo pelo trabalho de vocês e um grande abraço para todos. Entrevista do dia. Por hoje é só e a gente fica por aqui. Mande mensagem no WhatsApp 95981188039. A gente volta amanhã ao meio-dia. Aqui na Universitária 95,9. Eu sou Lara Muniz, boa tarde. Eu sou Jacildo Bezerra, boa tarde. Você está sintonizado na 95,9. A mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias. Um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. Programa 30 Minutos de Notícias.